trabalhar. Novamente aqui com o Nicolau Ramalho da NoLeak e Mr. Turing, eu Ítalo da I8T. E hoje recebemos com muita honra um engenheiro elétrico, CEO da NIC BR e listado no Hall da Fama da internet. Por isso alguns chamam de pai, ou chamam de pai da internet. Estamos aqui agora com Demi Guettico. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Demi, 35 anos de NIC, 5 milhões de domínios registrados. Fala um pouco sobre isso. Você imaginava que ia chegar a 5 milhões de domínios? Uma coisa que antigamente eu lembro que eu brincava muito, eu já falei que eu sou cliente teu e fã do registro.br, eu ficava brincando lá no ROIS de encontrar domínios abertos, eu encontrava com muita facilidade. Hoje não. Hoje eu tenho um trabalho como suar, né? Suar para encontrar um domínio livre, né? Fala um pouco sobre isso. Então, bom, primeiro, alguns detalhes. 35 anos que o BR foi delegado a nós, quer dizer, que ganhamos o BR. Perfeito. O João Postel, que era o Ayana, que cuidava disso na ICANN, antes da ICANN. Que hoje não está mais com ele já até faleceu. Sim. O Postel faleceu. Então, quando o BR foi passado a nós, naquela época a internet era praticamente toda grátis, que você não tinha cobrança de nada, então o BR a gente usava, era um serviço, tem que repassar, criar domínios debaixo do BR, é evidente que tentamos montar uma estrutura sensata debaixo do BR, mas principalmente as instituições acadêmicas inicialmente foram se registrando debaixo do BR para ter um nome de domínio, um sobrenome, BR é um sobrenome. Com o tempo isso foi mudando, né? Em 87 no Brasil, primeiro em 85 foi criado o CGI. Em 87 o CGI decidiu que valeria a pena ter uma operação autossustentável, então o BR seria cobrado como outros domínios do mundo já estavam sendo cobrados. Quando entrou em cena a ICANN nos Estados Unidos, ela também passou a cobrar o org, o net, o int, o net, né? Então nós passamos a cobrar o BR, e quando passamos a cobrar o BR, evidente, aí deixou de ser uma operação acadêmica, passou a ser uma operação comercial. Sim. Foi criada uma instituição, que é o NIC BR, no sentido que ela ganhou o CNPJ, quer dizer, é o mesmo pessoal que tocava o registro, etc. e tal. Mas NIC é um acrônimo que é popular na internet como um todo, significa Network Information Center. Eu descobri agora há pouco, conversando contigo, que existem NICs em outros países. Sim, NIC foi a segunda máquina da internet, da ARPANET no começo dos tempos, em Stanford, e chamava NIC porque lá acumulavam as informações da rede. Era uma máquina que dominava, detinha as informações da composição da rede. E por isso chamava Network Information Center. E a gente manteve o nome no Brasil, NIC, só que traduzimos para Núcleo de Informação e Coordenação para manter NIC. Né? Mas NIC é Network Information Center, tem na Alemanha, chama DENIC, tem no Chile, é NIC-CL. DENIC, que bacana. Inclusive, essa semana vou fazer a minha renovação de um dos meus 7 ou 8 domínios, vou pagar R$40, vou pagar já por uma década. Isso. Né? Já para me ficar garantido. São só 7 ou 8 domínios? Eu tinha mais, hoje eu estou com 7 ou 8 domínios. Olha que eu acho que com mais um pouquinho... Já tive mais de 20. Tem que expandir. Com as duas conversas nossas aqui, daqui a pouco ele já vai registrar um novo, hein? Novo, então. Mas uma coisa que eu achei muito bacana é que esse valor, agora que virou uma empresa, esse valor é usado para o próprio desenvolvimento da internet da NIC. Isso é muito legal. Primeiro, a gente nunca teve a intenção de ser, digamos, um amelhador de recursos. Quando a gente começou a cobrar, a gente cobrava R$50 e era equivalente a $50, porque naquela época o dólar e o real estavam 1 para 1. Certo. Depois nós baixamos para 40, baixamos para 30, depois subimos de novo para 40, mas o dólar também subiu muito mais. Sim. Nós continuamos sendo um dos domínios mais baratos do mundo. Faz tempo que está congelado, está barato mesmo. Viu? Sim, a gente não reajusta por inflação, a gente reajusta quando sente que há condições de fazer isso, porque precisamos evidentemente manter o funcionamento. E, como eu falei, nós temos que ser competitivos no mercado. A gente é barato do ponto de vista de registro, mas a gente é um pouco chato do ponto de vista de dados que a gente pede. A gente pede CPF ou CNPJ, a gente exibe isso, inclusive. Sim, se você tem um domínio, você sabe que isso vai ser exibido. Existem domínios que não exibem nada, existem domínios grátis, como Tokelau, existem domínios caríssimos. Quer dizer, cada gerente de domínio tem lá uma política específica. A nossa política era tentar criar uma estrutura que fosse razoavelmente segura e autocontida, e a gente mantém mais ou menos as mesmas regras desde o começo do BR. E, por exemplo, nós não temos o segundo nível aberto. Se você quer registrar batata.br, você não pode,
você tem que registrar batata com BR, ou batata Eng BR, ou batata Arc BR, ou batata Dev BR. Tem várias alternativas. Por que a gente mantém o segundo nível fechado? Porque com isso nós podemos preservar, em primeiro lugar, a homonimia. Né? Se tiver mais de uma batata, pode ser que a batata da engenharia é diferente da batata da medicina ou da batata do com. E segundo, que você consegue dar uma semântica. Quer dizer, se eu sou engenheiro, provavelmente eu gostaria de ter meu nome .eng.br para marcar. Ninguém vai querer que você prove que você é engenheiro, mas é um jeito de você ter, digamos, semântica embutida. E mais que isso, tendo o segundo nível fechado, nos permite criar domínios específicos. Por exemplo, nós temos o JusBR para o judiciário, e que não é do José Usual Sampaio, é Jus de Judiciário, porque estava, evidentemente, na nossa mão criar isso aí. O que seria esse segundo nível? Seria colocar... Segundo nível abaixo do BR. Abaixo do BR. Então, abaixo do BR, em geral, o nível fechado. Você não consegue registrar direto abaixo do BR, você tem que escolher um terceiro nível. Quer dizer, alguém que esteja debaixo de um dos segundos níveis que nós criamos. Que bacana. Queria parabenizar também, porque vocês colocaram autenticação de 2 fatores recentemente. Ficou muito bom, gostei muito. Tá? O senhor ainda dá aula? Eu ainda faço parte do corpo docente, oriento alguns candidatos a doutorado e mestrado. Acho que faz uns 3 anos que eu não dou aula em sala de aula. Mas eu continuo com alguma atividade acadêmica. Queria assistir uma aula sua, Dani. Vamos lá, o canal Nick no YouTube, eu tenho assistido com frequência, eu não era inscrito, fiz minha inscrição e eu vi vídeos bem interessantes. Como que está hoje esse projeto? Estou vendo que tem uma periodicidade de quase uma publicação por mês. Então, aí tem um conjunto de diversas iniciativas que acabam usando o canal. Primeiro, uma iniciativa óbvia para usar o canal são os eventos que o NIC ou o CGI executam, fazem. Nós transmitimos os eventos por YouTube, e o YouTube tem a vantagem de ficar armazenado, quem não viu na hora vê depois. Então, os eventos do NIC, Neto Mundial, por exemplo, que tivemos aí uns 15 dias atrás, são eventos que são difundidos pelo canal. Uma outra coisa que nós temos é que parte do nosso time se dedica a, digamos, dar treinamento para a mão de obra, não um treinamento formal, você não ganha um título de nada, mas você pode ser treinado em roteamento, em redes, em boas práticas. Então, nós temos um conjunto de vídeos, né, que explicam detalhes da rede e explicam os que querem ser operadores de uma rede simples, né, como eles conseguem entrar nesse mundo. Então, aprendi bastante no seu canal, viu? Então, essa é uma das atividades. E temos outras coisas que são vídeos mais didáticos do tipo de segurança, o pessoal do CERT também faz algumas coisas nessa área. Em suma, cada departamento nosso, que eu não citei quais são, tem alguns aí, geram vídeos a partir digamos, das ações que eles fazem na rede, e eu espero que sejam de boa utilidade para os usuários. Uma coisa que acho que é importante para o pessoal que está assistindo é sobre o comitê gestor. Ele foi criado, como o senhor falou, em 85, é isso? 85. E eu vejo que a relação dele, como o senhor já falou em algumas entrevistas, não é de monitorar, aliás, é de orientador e não de regulador, é isso? Vejo que a relação que vocês têm com eles é uma relação muito boa, vocês fazem eventos juntos. Vamos lá, então vou contar um pouco a história de como é que isso nasce. É 95, mas 95. Não é grave. Não, está ótimo. Muito bem, então vamos lá, nós ganhamos em 89 o BR, como eu comentei, 18 de abril de 89. Em 91 começamos a ter tráfego TCP/IP, antes nós tínhamos tráfego BitNet e RapNet, que são redes que já não existem mais lembra. Existem ainda? Não existem. RapNet existia enquanto havia a Digital, que era uma grande fabricante, todas as universidades gostavam da DEC, mas não tem mais, então esses morreram. Então o que aconteceu? Nós começamos a registrar domínios, ficava claro já em 94 que haveria uma explosão para a área não acadêmica, quer dizer, as BBS na época, Canal VIP, Mandic, nos procuraram para fazer uma conexão, porque aí o pessoal que era das BBS poderia ter acesso também a correio eletrônico via internet, temos os gateways. Empresas comerciais começaram a querer registrar, nós já tínhamos criado uma estrutura debaixo do BR, copiando a estrutura americana original, com Gov, Net, Mil, etc. Nessa época, vocês imaginavam a internet como correio eletrônico e nem imaginavam o www, certo? Já tinha sites, já tinha sítios, não eram exatamente, evidentemente, www, que esse começa no Brasil em 91, mas já tinha logais onde você podia logar
acessar uma base de dados numa entidade, a Biblioteca do Congresso Norte-Americana, a Biblioteca do Vaticano, você podia entrar Já lá, era um www. Não era www, mas era parecido. Eram sites acessíveis. www é um serviço sobre a rede, Sim. como tem correio eletrônico, como FTP, Sim, Telnet. sim, perfeito. Você tem vários serviços. É claro que o grande serviço hoje é a web, né? O www. Então, ficou claro que ia começar a ter pedidos de registro de empresas, né? A gente falou, bom, isso agora vai ser um abacaxi, como fazemos com isso? Universidades é óbvio, você sabe que é uma universidade, tanto que as universidades usavam o segundo nível direto. Eu falei que estava fechado, mas perfeito, USP-BR existe, Unicamp-BR existe e tal. Depois isso foi fechado, porque evidentemente ia dar espaço para apelações aí, pessoas que menos bem intencionadas. Bom, mas voltando, ficou claro que haveria um interesse por registro de gente que não é acadêmica. O que íamos pedir? Vamos pedir CNPJ, CPF, as marcas poderiam registrar. Então, a primeira ideia que nós tivemos logo no começo foi, não, vamos fazer o seguinte, um registro por CNPJ só. Ok. Então, sei lá, uma grande marca aí tem direito a um registro por CNPJ. Isso no começo era restrito. Para evitar que você roubasse nomes, porque como a tabela de nomes estava em branco, nós tomamos várias providências. Primeiro nós pegamos nomes chamados notório conhecimento, esqueci o nome agora, que eram do INPI, do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Eles tinham uma tabela de marcas notórias. Nós registramos todas em nome da gente para evitar que isso pudesse ser usado indevidamente. Quando aparecesse o dono, nós daríamos a ele. Então a ideia era não ter uma corrida a nomes, porque ia ter, evidentemente, pilantras, como sempre teria, que iriam registrar nomes para depois tentar, de alguma forma, vendê-lo ao dono. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, por isso que nós deixamos um domínio por CNPJ, por isso que nós registramos por nossa conta todos os domínios das marcas notáveis, marcas notórias, que estavam no INPI na época, e ainda fizemos uma coisa mais esquisita, que é o seguinte, o Gomide, que é o mago do software da FAPESP, também falecido, ele registrou todas as palavras que ele achava de baixo calão em nome da gente. Então falou, vocês vão abrir um bordel, o que vocês vão fazer e tal. E registraram tudo. Porque eu vou deixar aberto uma palavra de baixo calão para alguém registrar. Na internet vale que quem chega primeiro leva. Então, nós também estamos jogando o jogo, podemos chegar primeiro. Então, o Gomide chegou primeiro, registrou os domínios que não eram para estar disponíveis. Claro, coisas como internet também não é para estar disponível. Você vai ter internet.br, seria estranho. Então, fizemos isso aí, abrimos para o domínio por CNPJ. Depois virou 10 por CNPJ, porque o pessoal tinha marca. Eu já tive mais de 20, então hoje está liberado. Então, e depois foi liberado geral e foi liberado também para pessoa física. Então, pessoa física ok, isso eu não sabia. No começo não era pessoa física, só para CNPJ. Ok. Mas, em suma, esse mundo estava mudando e ficou claro, o Sérgio Mota era o ministro das Comunicações na época, Tadal era vivo e muito ativo, o Carlos Afonso, o Ivan Moura Campos. Foi feita uma embaixada lá dizendo, olha, é melhor criar um órgão multissetorial onde tem representantes dos diversos segmentos da sociedade, representante do provedor, representante das teles, representante dos usuários, representante do diabo. E esse pessoal vai dar uma linha mestra. Por exemplo, dá para registrar sem CNPJ, 10 por CNPJ, um só, quer dizer, alguém começa a tomar esse tipo de... Era os primórdios, vocês estavam ainda definindo. E qual é a grande jogada, o mérito disso? Em primeiro lugar, a ideia do multissetorialismo, quer dizer, não é um treco que não é porque a internet não é nem do governo, nem do setor privado, nem da academia, nem da terceiro setor. É do mundo. É do mundo. É do mundo. Então, isso ficou refletido no primeiro comitê gestor, que tinha 9 integrantes só. Eles foram nomeados. Isso em 95. Isso em 95. Ok. E esse comitê ficou até 2002, né? Em 2003 houve uma nova versão com a eleição do presidente Lula. Tá. Na nova versão ele foi de 9 para 21, e dos 21, 12, que é da comunidade civil, são eleitos pelos devidos colégios, mas manteve-se a ideia de multissetorialismo, quer dizer, representação de todas as áreas, manteve-se a ideia que não é um órgão de regulação, ele não regula nada, ele não condena ninguém por nada, não obriga ninguém a nada, ele gera boas normas. E isso foi saudado internacionalmente como uma grande saída. Vários países resolveram tentar copiar isso aí. Então, acho que foi um bom detalhe. Deixa eu, se me permite, Demi, explorar um pouquinho mais essa etapa ali no comecinho, realmente nos primórdios da construção mesmo da internet, porque, afinal de contas, a gente está aqui com o responsável, se não me falha a memória, se eu não entendi Ele errado. não gosta de elogios, tá? Ele já deixou isso bem claro. Não é elogio, só vou falar fatos. Frente. São só fatos. Pela primeira conexão do país com uma rede realmente global, né? O senhor estava ali a primeira conexão com o BitNet, um mês antes da gente, foi do LNCC, no Rio de Janeiro. A nossa foi a segunda conexão BitNet.
mas nós fomos a primeira conexão a carregar TCP/IP. Então, em termos de internet, inclusive o Eco 92, que foi no Rio, foi alimentada pela linha nossa da FAPESP. Exato. Porque na FAPESP a gente tinha, o presidente da FAPESP era Oscar Sala, um sujeito notável, que foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e tudo mais. Sim. E o Sala, físico, tinha muito contato com um laboratório de física de alta energia lá, chamado Fermilab. Então, nós nos conectamos ao Fermilab, e o Fermilab nos deu de cara HEPNet, High Energy Physics Network, que era uma rede baseada em DECnet, e BitNet, que era uma rede barata, bastante simples, basicamente IBM. E ficou claro para o pessoal do Fermi, nos avisaram que essas iam migrar, morrer, e eles iriam migrar para TCP/IP em breve, somando-se a uma rede chamada ESNet, Energy Sciences Network. Porque a NSFNet, National Science Foundation Network, já estava espalhada em centros de supercomputação, e cada ministério, sei lá o que for, tinha a rede deles. Eles tinham a rede militar, etc. e tal, e eles tinham da física da energia. E aí nós falamos, por favor, quando vocês forem para o ESNet, né, nos deem carona. Não, claro, quando a gente ligar e tal. E essa carona foi completada de 90 para 91. Em 91 passamos a ter tráfego TCP/IP. Então, a nossa foi, digamos, a primeira conexão TCP/IP, mas a primeira conexão a redes acadêmicas em geral foi do Rio. Falando das conexões dedicadas. Discadas sempre havia. Alguém podia discar para alguém e tentar uma conexão. Os BBS eram discadas. Quer dizer, discado não dá para dizer o que acontecia. Mas dedicadas foram essas duas, porque a grande dificuldade era conseguir uma linha internacional. Né? O pessoal da Embratel, na época, né, achava muito estranho. Né? Falaram, nós vamos ligar o Fermi. Pô, mas vocês vão ligar para o Fermi, vocês são filiais do Fermi? Eu falei, não, nós não somos. Eles vão emitir nota fiscal aqui? Falei, não, eles não vão emitir nota fiscal. Vocês vão emitir nota fiscal lá? Falei, não, também não vamos. Então, vocês querem ligar para o Fermi para quê? Não, porque nós vamos trazer informação que vamos depois passar para a USP. Não, a USP também vai ligar para o Fermi, tem que ligar sozinha, não vai ligar para vocês. Cada um liga para o Fermi por conta própria. Quer dizer, essa ideia... E aí a gente entra aí nessa questão, exatamente essa questão. Porque a proposta aqui, a gente encanta esse lado inovador, esse lado empreendedor até, de enfrentar os desafios que nem sabiam que eram desafios, talvez, na época. Não tinha essa percepção do que poderia ser essa rede, né? Que hoje a gente depende tanto dela. Então a gente está falando de um ambiente que, como o senhor já começou a colocar, quer dizer, a Embratel era exclusiva em relação a telecomunicações. Sim. Ponto. A gente tinha também o SEI, né? Como a SEI tinha que liberar a linha. Um órgão gestor até dos dados, né? De controle de dados. Então, esse desafio de exatamente essa jornada de, não, peraí, a gente quer fazer isso por um bem, eu acredito que isso vai gerar novas inovações, ou vai gerar novas oportunidades, e não só com um propósito acadêmico, né? Com um propósito totalmente amplo. O grande embate aí é o seguinte, quer dizer, havia uma ideia de rede, mas a ideia de rede que existia era a ideia de baseada em RAMPAC, Rede Nacional de Pacotes, X25, X500, X400, que a Embratel começava a disseminar. E a rede não era uma rede, digamos, criada de baixo para cima, era uma rede que seria, né, colocada de cima para baixo, do jeito que eles achavam que ia ser colocada. Então ninguém ia se conectar a 3 instituições, se conectava na RAMPAC com X25 e trocava e-mail via X25. Era dedicado, era o que se conseguia na época. Não havia troncos nem nós. Eles não entendiam, quer dizer, para eles entenderem que eu estava me conectando ao Fermi para deixar que outras instituições chegassem pela mesma linha, é absurdo, porque cada um pega a própria conexão. Eles que se conectem ao Fermi também, se eles terem dados a trocar. E outro ponto que você falou bem foi a chamada dados transfronteiras. Mas que informações irão daqui para fora, né? Será que informações sigilosas? Eu falei, mas são informações de indivíduos. Não, porque vai ver que eles querem pegar nossas informações de pesquisa. Aí quando começou a funcionar, eu falei, tem mais ou menos 8 para 1, quer dizer, o que a gente pega de fora é 8 vezes mais do que a gente manda para fora. Vai ver que nós que estamos roubando. Quer dizer, não estamos roubando nada, mas estou dizendo que essa ideia de que você troca informações voluntariamente, né, volitivamente, entre indivíduos da área acadêmica, e correio eletrônico era a grande jogada da época, não estava claro na cabeça desse pessoal e demorou para eles entenderem. A Embratel aceitou dar acesso à internet em dezembro de 94, depois de uma enorme pressão do pessoal lá do Rio, do Carlos Afonso, do Grosgood, de um monte de gente lá. E daí, quando eles deram acesso, que foi em dezembro de 94, a gente foi reclamar com o Sérgio Mota, dizendo, olha, foi uma vitória, mas foi uma vitória de pirro. Porque uma vitória de, perdão? De pirro. Tá, perfeito. Porque
a Embratel, a internet brasileira vão ser 2 números de telefonia no Rio. Todo mundo vai ter que usar REMPAC para falar com os 2 números de telefonia no Rio, que evidentemente não vão dar Era a ideia inicial. tráfego e não vai ter nenhuma rede sendo montada. Sim. E aí o Sérgio Mota baixou um decreto dizendo, antes do CG ainda, né? A Embratel está proibida de dar acesso ao usuário final. Ela tem que trazer TCP/IP como atacadista, entregar para as teles, que também não podem dar acesso para o usuário final. E teria os intermediários. As teles teriam que dar para os provedores, os provedores dariam para o usuário final. Porque, de fato, esse pessoal não... Mas uma vez, nós tínhamos uma linha de banda larga lá com o modem na FAPESP, pifou o modem, eu chamei o cara da Telesp, falei, pifou aqui o modem, mas parece que o cara com uma escada e um alicate. Onde está o problema? Eu falei, mas você vai fazer o que com essa escada e esse alicate? Não, pode ser mal contado. Eu falei, está pifado um modem, não tem nada a ver com escada e alicate. Eu era um fã do US Robotics, você lembra daqueles Robotics, aqueles couriers gigantes da US Robotics, mas funcionava bem, hein, Jeremy? É isso, funcionava. É nostalgia. E tinha os apitinhos todos que você tinha que ouvir, pipipi, popopó. Tinha, o pipipi, popopó, muito bom. É o diálogo para estabelecer a velocidade de conexão. Uma socióloga, Marilena Chauí, se não me engano, pronunciei correto, ela falou numa das entrevistas que ela deu, que até hoje ela não entende a internet. A internet, ela é envolta em estranhamento. Você não acha que até hoje, você está dando um exemplo do início lá, dos primórdios do comitê e também da primeira conexão com o Rio de Janeiro, o pessoal não sabia nem como faturar, ou se precisava faturar, e não precisava, evidentemente. Né? Você não acha que até hoje a internet é um bicho de 7 cabeças para muita gente? Não é um estranhamento? Porque as pessoas não sabem, são tantos troncos, tantos nós, tomou uma dimensão tamanha que realmente é digno de estranhamento? Eu acho que não. Eu acho que quando a tecnologia é sofisticada, em vez de você estranhar, você simplesmente ignora e usa. Eu não tenho a menor ideia como é que funciona o celular. É um axioma. Todo mundo usa, né? Vai e faz. Você, na verdade, quando você pensa em internet, hoje você não pensa em internet, você pensa na rede social que você está usando, no WhatsApp, não sei aonde, no Meta, no Diabo 4. Quer dizer, você está um pouco se lixando para a internet. A analogia que eu fiz é o seguinte: ninguém se preocupa com a energia elétrica, você liga lá sua batedeira e ele funciona. É verdade. Agora, quando tiver que trocar as tomadas de 2 para 3 pinos, aí você tem que se envolver com aquilo que é uma É verdade. Precisa mexer nisso. Então, no caso da internet, acontece agora com o IPv4 para IPv6, que você tem que prestar atenção em coisas que você simplesmente tinha esquecido que existiam, porque ia no automático. Uma pergunta, quem que inventou esse IPv4 já sabendo que ia dar ruim? Bom, veja, quem inventou o IP foi o Windsurf, o Paul Kahn, e ele já fez vários meia-culpas dizendo que sabia que ia dar ruim. Os 8 bilhões de endereços seriam insuficientes. É o CGNAT que fala, né? Seria IPv4? Não. O CGNAT é outra uma coisa. tradução de... O CGNAT é um quebra-galho usado e mal usado, que não deve ser usado, para poder preservar o IPv4. O IP é o seguinte, o CGNAT é um recurso para aumentar o uso. Para aumentar o uso. A ideia é uma espécie de compartilhamento de IP. Né? Que é o dinâmico que eles falam. É um comportamento o CGNAT é o IP dinâmico, tá bom. Pois é. Então, é um jeito de você compartilhar o mesmo IP com vários usuários, portanto, fora dos padrões recomendáveis. Então, o IP é o número que se dá a cada dispositivo que se conecta à rede para que seja distinguível dos demais dispositivos. E aí eu vou aproveitar e fazer um parênteses de uma diferença importante e lógica, que é a seguinte: quando você tem um nome como BR, você está identificando uma administração. Então, por exemplo, USP-BR, que estiver debaixo do USP-BR, é administrado pela USP. Perfeito. Onde está, não tenho ideia. Pode estar em São José dos Campos, pode estar na Curitiba, pode estar no Ela já está com o segundo nível já, então, inclusive. Pois é, mas o que está debaixo do BR, do USP-BR, é administrado pelo USP. Perfeito. Como o que está debaixo do BR é administrado pelo BR. Então, isso não tem dúvida. Agora, quando você tem que chegar num dos caras que está administrado por isso, aí ele tem que ter um número IP. E o número tem a ver com a topologia e não com a administração. Então, por exemplo, se você é da telefonia 021, você está no Rio. Quer dizer, você pode ser da família Guimarães, são todos parentes, mas os Guimarães que usam 011 estão em São Paulo e os Guimarães que usam 021 estão no Rio. Perfeito. Então, para você rotear de um lado para o outro, não adianta você dizer que está na USP, porque a USP é uma administração. Onde está a máquina, você vai ter que olhar o IP. O IP. Então, o IP é uma distribuição topológica, que vai depender da distribuição geográfica, e por isso também há uma baixa eficiência na administração, porque você não pode reaproveitar números de São Paulo e mandar para o Rio. Dizer, não, está faltando número de telefone no Rio, mas está sobrando São Paulo. Então pega uns 11 daqui e manda para lá. Isso é uma bobagem, né? Porque vai complicar o roteamento. Mas o IP dinâmico não acabou fazendo um pouco disso? Então, o IP dinâmico resolveu aproveitar números para mais de um, por isso que não é uma até por uma questão de segurança, é uma tragédia, né? Quando você precisa. Tá bom, tem diversos problemas ruins nisso aí, não vale a pena entrar em grandes detalhes profundos, mas isso foi um quebra-galho para o pessoal que, na inércia de mudar para o IPv6, tem que trocar equipamento, tem que fazer uns... IPv6 tem 22 anos que existe o padrão.
Quer dizer, não é um negócio que foi feito ontem. Tá, mas nós não estamos usando IPv6 hoje. 50% do Brasil está usando IPv6. Já? Nós somos dos 10 países com mais IPv6. Eu não sabia disso. Mas a migração para o IPv6 é como o imposto de renda. Nós estamos metade de maio, eu não comecei o meu ainda. Quer dizer, Muito você bom. só faz isso quando acaba Acaba o prazo. Então, só quando a faca chega no osso é que você começa a se mexer, entendeu? Então, voltando ao que você falou de internet, quer dizer, a ideia é que quando a tecnologia é razoavelmente complexa e bem sucedida, você deixa de enxergá-la, você só enxerga, digamos, o que é feito sobre ela. Né? Ninguém mais se preocupa se é 50 Hz, 60 Hz, 110, você liga lá e funciona. Ela ganhou vida própria. Ela faz parte do seu dia a dia, ela é dado como um default, você assume isso como um pressuposto. Existe. Existe, né? tá. Pronto. Agora, as coisas que você faz sobre elas podem ser diferentes, você pode ter máquinas sofisticadas, você pode ter redes sociais sofisticadas, cada uma delas com mérito e demérito próprio delas, mas isso não se mistura com a internet que eu falei que para aí. Por isso que é importante quando alguém fala vamos regular a internet, vamos regular o TCP, o UDP, o HTTP, o DNS. Não, nós vamos regular o serviço X do provedor Y. Bom, isso não é internet, isso é uma coisa que cresce sobre a internet. É por isso que a ideia do comitê foi perfeita. Então né? é nesse sentido que essa distinção é importante. As telecoms são muito reguladas, né? E você não acredita que pelo menos eu já estive em reuniões sobre regulamentação de telecom e o que eles alegam, e com muito pesar, é que excesso de regulamentação, até na instalação de antenas, proibições, distâncias, tem sido um dos motivos da não melhoria no serviço. Não é lamentável isso? Bom, algumas áreas têm que ser reguladas porque afetam serviços que usam recursos públicos. Por exemplo, se eu passar uma canaleta daqui até a Lapa, eu não posso sair furando a calçada e passar minha canaleta. Né? Eu preciso ter uma licença para isso. Eu também não posso pendurar meu fio nos postes da Light, Eletropaulo, sem pedir licença. Se eu quiser usar um canal de satélite, eu não posso usar qualquer frequência que vai colidir com a outra frequência, derrubar um avião. Usar... Não, é evidente, mas quando dizem que nós temos talvez, se não me engano, a quinta pior internet do mundo, a alegação das telecoms é pelo excesso de regulamentação. Bom, eu discordo que seja aqui. Você acha que a internet brasileira tem vários pontos. Por exemplo, nós somos o segundo país que tem mais sistemas autônomos no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Aí eu falei, somos um dos 10 que tem melhor IPv6 do mundo. E a rede brasileira, já, acho, se não é a líder, é a segunda em resiliência. Porque por fato de a gente ter vários sistemas autônomos, ela não tem um ponto de falha. Porque não tem um cara que, se você desligar, a rede brasileira cai. Ela tem redundâncias. Ela é cortada em pedaços, em segmentos que se sustentam, são sistemas autônomos, e com isso você tem uma rede muito resistente. Então, se tem uma coisa que não se escuta crítica a respeito, é da internet brasileira. Mas o que é importante aí distinguir é o seguinte: a internet trabalha sobre uma estrutura de telecomunicações. A estrutura de telecomunicações certamente é regulada assim no mundo inteiro. Você não pode pegar um rádio, botar uma antena e sair transmitindo, porque tem que ter uma licença para aquela frequência e tudo mais. Então, essa é uma parte altamente regulada. A LGT, a Lei Geral de Telecomunicações Brasileira, já desde o começo, Sérgio Mota escreveu isso em 97, a Anatel é de 97, que a internet é um serviço adicionado sobre a rede de telecomunicações com a qual não se confunde. As aspas são verdadeiras. Que bacana. Então, o que é regulado é o meio em cima do qual a internet anda. A internet em si não é regulada pelo sistema de telecomunicações Então, brasileiro. A qualidade da internet do Brasil não é ruim? A qualidade da internet do Brasil depende do lugar. O Brasil, é um continente. É um continente. Tá Então, bom. você tem conexões em São Paulo, você pode pedir fibra óptica na sua casa, como em vários países europeus e na Ásia. E tem outros lugares do mundo, se você não tiver uma antena e tentar pegar um satélite de baixa órbita, ou sei lá o que for, você não chega lá porque não tem como chegar com fibra óptica. Então, quando você não consegue chegar com fibra óptica em algum lugar, a conexão sua já é muito ruim. Você tem que ter uma estrutura mínima de fibra óptica. E eu estou dizendo isso porque a primeira conexão brasileira nossa aí era por cabo coaxial. Coaxial, sem dúvida. E era funcionava 4.800 bits por segundo e era considerado uma dificuldade. Quando fomos para 9.600 foi uma maravilha. Dobramos a velocidade. 9.600 hoje não é, acho que não é nada. Voltando lá no início da nossa entrevista, você estava comentando sobre a reserva de nomes capciosos. Isso. Foi feito todas as reservas já para não acontecer isso. Hoje em dia eu vejo, quando a gente reservou o IagoraCast, a gente precisou reservar o www.iagoracast, mas só Iagora já estava reservado por alguém que não usa o IagoraCast. Né? Hoje em dia as empresas que vivem de reservar e revender, justamente algo que no começo vocês tiveram preocupação, aconteceu.
Então, veja, nós tentamos, evidente, você tem, como dizem os juristas, a lei não protege os que dormem. É verdade. Você protege verdade. enquanto... É claro, se você agora, em 2024, ainda não se deu conta que precisa registrar seu nome, é verdade. É muito difícil você dizer que alguém vai me proteger. Vale a lei básica da internet, que é o primeiro que chega ao nome disponível, registra. Eu não pergunto se você tem uma coisa a ver com... e agora ou não. Isso você decide que tem a ver. E os processos? Por exemplo, eu já descubro que uma empresa forte, poderosa, vai vir para o Brasil, eu já registro antecipadamente, certo? E depois não dá fit na comercialização, isso vira um processo. Então, vamos lá. Qual é a estrutura que a gente tem no BR? Primeiro, o BR, de novo, pela falta de ganância que nunca tivemos nesse processo, ele é só aberto para brasileiros por CPF ou CNPJ. Perfeito. Então, a primeira coisa é a seguinte, qualquer encrenca que tenha no BR vai ser disputada entre dois entes nacionais. Em território nacional. Isso, você não vai precisar ir a Genebra, usar a WIPO, você não vai ter que ter um órgão que resolve conflitos. Quer dizer, muito bom. A primeira coisa é. Segundo, tudo que você registra hoje, já há uns 15 anos atrás acontece isso, você assina um treco dizendo que você faz parte de um sistema chamado SACI, que é um sistema de resolução de conflitos, e que se alguém questionar o seu direito àquilo, você aceitará a decisão do órgão que vai examinar a querela. Isso diminuiu muito a ação de coisas no Brasil. E rola muita ação? Não, muito pouco. Antes do SACI, evidente, nós temos mais ações jurídicas. Tá. No SACI, em geral, uma junta de julgamento que não tem poder de decisão olha e fala, não, quem tem direito é o Zé. É claro que o João pode reclamar daquilo, pode entrar SACI é uma junta de pessoas? Não, são organizações que sabem fazer isso. São organizações da área de propriedade intelectual que se candidatam a trabalhar nessa área. Positivo. Então, eles se cadastram no nosso sistema e o sistema, o cara que queira antes escolhe um daqueles que está cadastrado, que entende do que está tratando, e o cara vai olhar os argumentos e vai dizer, não, de fato você não tem razão, ou de fato você tem razão. Você pode aceitar a decisão, isso sai daí, morreu o projeto. Sempre. Ou você pode questionar e ir para a justiça. Bom, aí você vai para a justiça, pode dar uma certa encrenca, pode demorar mais, mas atualmente não temos casos realmente notáveis nisso aí. Nos velhos tempos havia, a América Online foi um caso claro, alguém registrou a OL e depois deu encrenca com isso. Né? Hoje nem existe mais, mas isso uma dúvida também lá do início, outras registradoras, elas são clientes da NIC? Então, essa é uma outra pergunta interessante, porque nós temos também uma característica que mantivemos desde o começo. Nós somos o chamado registro grosso, né, o thick registry. O que significa isso? Todos os dados dos registrantes estão conosco. Independente de ser uma terceirizada. Eles podem ter vindo de qualquer lugar, os dados estão conosco. Quando a ICANN abriu a competição para os domínios com.net.org americanos, quem ganhou foi Network Solutions, né? E depois foi comprada pela VeriSign. Ela que recebeu a lista para tutoriar. Então, e aí o que aconteceu? Houve uma grita geral porque esse pessoal ganhou um conjunto de nomes de domínio monstruoso. Evidente. E o pessoal falou, bom, isso é um monopólio gigantesco, etc. E tal. E a ICANN tomou a seguinte providência, falou, não, para os pessoal de domínios genéricos, não os de país, mas ela não tem genéricos. Sobre, o registro, né, não entra em contato com o usuário final. Existe uma figura chamada registrar. O registrar é o intermediário entre o usuário e o registro. O registro transforma nome em número. Mas quem sabe do cartão do crédito do cara, onde o cara mora, se o cara quer por 10 anos ou por 5 anos, etc. e tal, é o registrar. Tipo o Tucaus, tem um monte de registrados por aí. Então se criou uma nova cadeia de negócios, que é a cadeia dos registrares, que é os caras que usam o registro como back-end e fornecem um serviço para o usuário final. A registro.br é um registrar? Não, a registro.br é um thick registry, é um registro grosso. No seguinte sentido, nós aceitamos que qualquer um trabalhe como registrar, mas não reconhecemos ele como registrar. Nós não repassamos nada a ele. Ok. Os registros originais repassavam alguma coisa para o cara do meio trabalhar. Por exemplo, tem grandes provedores brasileiros que ajudam o usuário a se registrar. Nós não damos nada para eles, nós cobramos R$40. Então os preços são maiores, são 50 por aí. Não sei o que não sabe, nem sabe. Nós queremos R$40 pelo registro. Perfeito. Se ele veio por intermediário, ou ele veio direto, ou fez alguma... Para mim existia uma parceria, não existe uma parceria intra-registrar. Existe uma parceria técnica, no sentido que o cara tem um canal por onde ele pode registrar por atacado no registro, mas ele não ganha nenhuma vantagem econômica com isso, não faz parte do modelo de negócio. É um modelo técnico, se quiser, chama EPP. Não tem atacado disso. Não, tem atacado, se ele quiser montar um EPP com a gente... Não, mas não tem atacado, não tem política de preço. Não, a nossa política de preço é aritmética. Acabou. 10 anos custa 10 vezes um ano. Acabou. Tá bom. Se você registra 10 domínios, custa 10 vezes o que custa um domínio. Até para esse registrar.
A gente não cobra, a gente não enxerga o registrar. A gente enxerga o usuário final. O registrar pode ter feito o serviço no meio do caminho, ele pode até repassar o dinheiro para nós. Perfeito. Mas nós não temos nenhum acordo comercial com ele. Quer dizer, ele não ganha nem vantagem, muito nem, legal nem a isso, porcentagem. Então, alguns registros no mundo continuam assim, outros resolveram adotar a política registre e registrar, porque, em geral, os registrars, esses do meio do caminho, são os que fazem propaganda, que vão na televisão, não sei o que tal. Evidente, Então, verdade. Então, os nossos, quando fazem porque querem, mas nós não temos ação nessa área. Então, e mais que isso, se você, por exemplo, usa um provedor qualquer, um registrar, entre aspas, e ele vai à falência, no caso do ICANN, ele é obrigado a ter um scroll para poder ter backup do que ele fez e tal. Nós não temos problema nenhum, porque os dados estão com a gente. Então, com o cara vocês. vai à falência, não tem problema algum. Os dados estão conosco. Perfeito. Se você quer transferir o domínio, fazer o que você quiser, venha falar direto conosco. Quer dizer, você pode ter usado um intermediário por conforto seu, mas nós damos DNS grátis no BR, você pode ter DNS com a gente, damos DNSSEC. A gente é o segundo país também que tinha DNSSEC, nós perdemos para a Suécia. E, em suma, a gente tem uma estrutura que, eu diria, gera uma confiança, porque é a mesma durante muito tempo. Nós não mudamos nenhuma política, continuamos com o mesmo esquema de não deixar o segundo nível aberto, de não reconhecer, registrar, etc. E tal. E temos por volta de uns 75% dos sítios brasileiros usam BR, porque qualquer domínio funciona em qualquer lugar. Você pode usar o que você quiser. E agora tem um monte de gente criativa, né? Tem gente usando AI para inteligência artificial, tem pessoal do Rio Grande do Sul usava RS, República da Sérvia como .rs, porque eu sou do RS, Rio Grande do Sul. Então, ME, Montenegro, serve para microempresa. É uma criatividade sem tamanho, né? Adorei essa. Ô Demi. Você é gaúcho. Não. Demi, acho que você é contra, mas enfim. Vai lá. Segundo nível, agora sendo aberto para 600 possibilidades, se não me engano é isso. Isso realmente vai ser uma confusão, não vai? Você está dizendo dos genéricos dos genéricos do não é segundo nível, é primeiro nível. É primeiro nível? Sim, vai ter mais N domínios competindo com o BR. Mais de 600. Vai ter, já tem uns 3 mil mais ou menos, vai ter bastante. Quer dizer, você tem várias opções no mundo. E cá entre nós, a boa notícia é que já a ideia inicial até mais de 600 e boa parte desse pessoal não está se aguentando. Então não é óbvio que está Não está se aguentando. Não tem esse desespero. Quer dizer, o argumento junto ao ICANN é sempre precisamos criar novos domínios porque o público precisa. Eu não conheço ninguém que diz se eu tivesse um nome de domínio eu estaria na internet, mas eu não tenho. Não é verdade que existe uma ganância para ter .ltd, para limitada, ou .firm. Você tem visto na prática que não é essa demanda. Poucos domínios genéricos, de fato, cresceram bem. Sentido. Claro, o com é gigantesco, é anterior aos de país, o net também, o org, esses vão bem. Mas qual é um dos novos que vai bem? Quer dizer, tem vários novos que, inclusive, são mal afamados porque hospedam atividades suspeitas. Né? Então, porque... Isso foi bom para o BR. Não, o BR, nesse ponto, ele é tranquilo. Ele também está entre os domínios mais seguros, porque a gente é chato, a gente pede CNPJ, CPF, mostra, né, e quer os dados todos com a gente. Então, não tem muita chance de você escolher o BR para fazer uma maldade. Você pode fazer maldade contra brasileiros, isso é sem dúvida. O Brasil pode ser foco de ataque, mas dificilmente o atacante virá com uma etiqueta BR, porque não tem muito sentido. A academia tem proposto mudanças ou inovações ou avanços para a internet? Porque eu já vi o senhor falando que já está há muito tempo como está muito bem, obrigado. Então, né? Bom, essa é uma região mais da área de engenharia e de telecomunicações. Sim. Quer dizer, uma coisa é verdade, desde 80, mais ou menos, né? Tanto o padrão de rede local, que foi o Ethernet, quanto o padrão de rede ampla, que foi o TCP/IP, que desbancou isso, o OSI, que era a proposta da ITU, né, da UIT, né, eles se mantêm estáveis durante muito tempo. Então, de tempos em tempos, o pessoal que precisa escrever papers, precisa fazer pesquisa na área, seria bom criar um novo TCP, um novo IP, um novo qualquer coisa. Então, essas são uma das invenções da academia. Não, isso é o dia a dia. A academia precisa fazer coisas numa certa área. Você pode trabalhar em cima do que existe ou pode tentar criar coisas para substituir o que existe. E é saudável. Exato. Agora, o fato é que essas duas construções são muito sólidas, aguentaram todo esse tempo, estão aguentando ainda. E tem que se tomar cuidado com isso, porque, por exemplo, uma das coisas que eu sempre defendo, e acho que o pessoal de raiz da internet sempre defende, é o seguinte: a internet em si não deve se fragmentar. Nós queremos uma internet única. Certo. De novo, precisa entender o que eu quero dizer com internet. Eu não quero que exista o IP do A e o IP do B, o UDP do A e o UDP o TCP do A. Endereços únicos. E eu não quero que o BR seja Brasil ou Brooklyn. Ou, perfeito. Entendeu? Broadcast. Por mais que alguns brasileiros tenham a criatividade do Rio Grande do Sul, gostei do RS, que fantástico. Então, a República da Sérvia. Então, o ponto é o seguinte: quer dizer, algumas coisas não devem se fragmentar. Eu não estou muito preocupado se determinada plataforma social não é aceita em determinado país.
Isso é uma característica do país, pode criticar, pode não criticar. Agora, se ele mexer na estrutura, quer dizer, se ele mexer no arruamento, aí está ruim. Vai dar confusão. Eu posso andar em qualquer rua, eu não posso entrar no prédio do Banco Central, porque tem que ter uma crachá, eu não sou do Banco Central. Mas eu queria poder andar em tudo isso. Então, por isso que é importante manter a neutralidade da rede, é um dos princípios do decálogo do Marco Civil, e é do decálogo do CGI, e um dos princípios do Marco Civil. Eu acho que isso é importância. Uma outra coisa importante, que agora está meio fora, mas eu vou comentar só, é importante também que os responsáveis reais sejam responsabilizados. Quer dizer, o que a gente disse no decálogo... Que não é o intermediário que tem que, então, que tem que se pagar. Se você definir né? o que é intermediário, certamente não é um intermediário. Ninguém bate num carteiro se ele te entrega uma carta fake. Exato. Oh, ele me entregou uma carta fake, isso não é a culpa do carteiro. Ele nem sabe o que tem na carta. Então, o intermediário real nem sabia o que estava entregando. Agora, se o carteiro lê a carta e põe no meio da praça dizendo, olha a carta que eu dei para o João... Aí nós temos um problema. Aí não há intermediário. Aí certamente ele é responsável. Quem leu aquilo, leu porque ele está enviando. Ele, carteiro, entre aspas. Os intermediários, os provedores, em algum nível eles não fazem... Eles não têm acesso a alguma informação e depois transformam isso em publicidade? Certamente. E aí é uma coisa estranha. Eu não sei julgar isso aí, eu não vou entrar nessa discussão, mas essa ideia de intermediário que eu dei... Era vedado a ele saber a comunicação. Até hoje, eu não espero que a Telefônica tenha monitorado minhas conversas. A não ser que haja uma ordem judicial, a minha conversa é sigilosa e a minha carta é sigilosa. Ninguém pode pegar... Então, diariamente, há crimes sendo cometidos. Bom, então, essa é a ideia do intermediário real, né? Do intermediário clássico. Agora, por causa dessa angústia por conteúdos esquisitos, etc. e tal, uma das intenções é que o pessoal que é intermediário, entre aspas, examine o conteúdo para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Quer dizer, não só eles estão acesso àquilo que era vetado, que eles queriam provavelmente ter acesso e não tinham, agora eles são obrigados a ter acesso para ver o que é, para ver se é bom ou ruim. Então isso é uma coisa que pode estar trabalhando ao contrário. Quer dizer, concordo. Para ver se não estamos dando mais poderes a eles do que... Isso está no Marco Civil? Não está no Marco Civil, mas é uma das propostas que os provedores impeçam conteúdo falso. Proposta. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai sem ler? Ele vai ter que ter acesso a tudo. Vou dar um exemplo aí, eu não sei entrar em mérito de marcas e tal. Eu uso o WhatsApp como todo mundo usa. Eu imagino que é fato. Eu só recebo o WhatsApp de alguém que mandou uma coisa para mim. Eu nunca recebi de alguém do éter. Quer dizer, quem mandou uma coisa para mim, está escrito lá quem é, e em geral alguém com quem eu tenho correspondência. E eles alegam que não sabem o que recebem porque tem criptografia. Devo acreditar nisso. Isso é um funcionamento normal. Tá. Então, agora, imagina que alguém diz, mas pode ser que ele te mandou uma notícia fake e era bom que o WhatsApp olhasse para impedir que chegasse até você. Bom, aí é o contrário do que sempre funcionou até agora, que eu quero que o carteiro não me entregue uma carta ruim. Isso está em análise para votação? Não está, é porque, como eu te falei, esse é um intermediário. Outros intermediários não são assim, outros intermediários sabem. Não só sabem como inventam, te mandam coisas que você não pediu. É evidente. Quando você falou do Marco Civil, você falou elogiando que ele é uma vacina contra essas coisas. Não, o Marco Civil ele assume a realidade que nós tínhamos até então e alguns conceitos que eu acho fundamentais. O que ele diz é o seguinte: um provedor, né, de conteúdo, né, não deve remover nada sem ser por ordem judicial. Perfeito. Ele remove por um monte de outros motivos, por ordem, fere a minha razão. Aqui é um clube de dança de salão e você veio de sandália havaiana. Desculpe, você não pode entrar porque aqui é dança de salão. Tem que vir de salto oficial e tal. Isso são, digamos, regras de um clube privado. Isso não é regra da internet. O clube privado tem suas regras. Eu não entro no mérito se prestam, se não prestam. Mas, além dessas regras normais, nós queremos que eles façam ações adicionais. Por exemplo, se o cara é mal educado, ele deve ser expulso. Se o cara fala mentira, ele não deve entrar. E eu acho que começa a ficar complicado, porque a área de ação deles fica numa área nebulosa. Quando se aplica a lei aprovada de LGPD como pressuposto para examinar e para enfim, você entende o que eu estou falando, Nicolau? Uhum. O LGPD ele preserva os meus dados. Exatamente. Quando eu somo as decisões do comitê com o LGPD, eu tenho um negócio muito legal. Eu tenho os meus dados preservados, eu tenho, né? Na verdade, o decálogo nosso foi muito bem visto na Lituânia, primeiro IGF que a gente mostrou, levou 1 ano e meio para a gente decidir. Na verdade, o CGI trabalha muito parecido com o IETF, que é o órgão de padrões de internet. A gente só solta uma resolução quando há consenso. Quer dizer, quando a gente conseguiu convencer os 21, seja governo, seja área privada, que aquilo, evidentemente, não é o melhor do que cada um pensa, porque cada um tem outras ideias, mas dá para viver com aquilo. Que a ideia do consenso não é nem uma unanimidade, nem que está todo mundo feliz. Quer dizer, mas está igualmente
minimamente insatisfeito. Igualmente insatisfeito ou satisfeito. Minimamente é isso aí. Então, quer dizer, e aí o decálogo nosso, como eu falei, levamos um ano e meio quebrando o pau, até chegar no decálogo, que foi mostrado no IGF da Lituânia, foi muito bem recebido, 20, todo mundo estava lá. O comitê gerou um decálogo, é isso? Gerou um decálogo. Que bacana. Esse é decálogo de 2009, podem procurar lá. E aí esse decálogo gerou a discussão sobre uma lei que de alguma forma, cristalizasse itens do decálogo. Alguns deles são genéricos, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de cultural, liberdade de qualquer coisa que você queira imaginar, as coisas normais. Respeito a padrões de segurança, blá, blá. Mas alguns itens valeriam a pena ser, de alguma forma, inscritos em lei. E 3 deles foram, né? Que foi o da neutralidade. Ok. Que é a que o senhor mais defende a bandeira? Eu defendo bastante, eu acho que a neutralidade é fundamental, quer dizer, você não deve entrar no... A regra básica da internet original, da ARPANET, é a seguinte: os protocolos são agnósticos, eles não têm a menor ideia que eles estão carregando. Pode ser um pedaço de uma legislação importantíssima, pode ser um pedaço de uma piada, pode ser um pedaço de uma fotografia indecente. Eles carregam pacotes. A função dele é entregar o pacote como o carteiro faz. A carta pode ter palavrões, pode estar me xingando, ele tem que entregar a carta. Essa é a ideia original. Então, a gente quer preservar isso aí, porque com a capacidade de CPD que nós temos agora, de CPU, de máquina, um roteador mais sofisticado de borda e tal, ele tem capacidade de sobra para eventualmente olhar, né? E tem uma tentação de dar uma olhadinha. Transmitir e dar uma olhadinha. Já que estamos aqui, né? Já que estamos aqui com a mão na massa, né? Então, quer dizer, é importante que essa neutralidade seja preservada. Então, como eu falei, a neutralidade era um dos itens. Outro item era a responsabilização adequada dos intermediários. Está dito lá que os responsáveis finais devem ser buscados, tá certo? E o responsável final pode ser uma plataforma. Quando eu recebo um vídeo que eu não pedi, quem decidiu mandar para mim foi o algoritmo dele. Exato. Então, nesse caso, ele não está imune, ninguém está blindando ele. Entendi. Então, na verdade, um intermediário se transforma, na lei, se transforma em final quando é ele que me envia. É isso. Então, é uma questão de semântica, como eu falei. Eu continuo defendendo o intermediário clássico, que evidentemente não tem culpa de nada, mas eu digo que tem intermediários que já viraram remetentes. Então, se eu recebo algo que eu não pedi, nos velhos tempos de correio eletrônico, seria spam. Eu recebi spam, mandaram coisa que eu não mandei. Exato. E não era considerado bom, ninguém considerava spam. Eu tenho observado os intermediários sendo geradores de spam, sem dúvida. Sem dúvida, né? Então, é isso. E a terceira era a privacidade, que a gente sabia que era insuficiente e que foi complementada com a LGPD. Então, acho que essa dupla, Marco Civil e LGPD, está muito juntos, né? Que bacana. Já é a área do Nicolau, não é a minha, que é inteligência artificial. E no decálogo, tem alguma coisa falando sobre inteligência artificial na internet? Não, na época não era hype. Não era hype. Agora é. Agora tudo tem inteligência. Essa água que você está me servindo deve ter IA. Deve ter IA. Na canequinha tem. Na canequinha tem. Será feito um aditivo? Por isso ela é mais eficiente, até ela hidrata melhor. Hidrata melhor. Acho que a IA é transversal. Não tem como fazer um aditivo no Marco Civil ou no decálogo sobre IA. A gente está pensando, até é uma ideia que andou zanzando por aí, tentar fazer um decálogo principiológico para IA. Porque outra coisa muito complicada... Decálogo principiológico. O decálogo da internet, ou seja, é de princípios. Perfeito. Ele não é perfeito. Um decálogo principiológico, está ótimo. O que você quer dizer? Porque a gente escuta, não, IA tem que ser ética, não sei o que tal, não sei o que. Essas coisas são fáceis de falar, ninguém é contra. Se você disser isso, todo mundo fala isso mesmo. Mas ninguém sabe definir exatamente o que você está querendo dizer com isso. Por exemplo, a própria definição de IA, se você bobear hoje, qualquer coisa escrita em programa de computação é considerada IA. Evidente. 30 anos atrás, você ia no Unibanco, botava o dedão, ele reconhecia a sua impressão digital. Hoje isso aí é IA, isso é IA, entendeu? Quer dizer, precisa tomar cuidado. É o hype que você falou. Exatamente. Se você bobear, você não consegue regular porque você não sabe qual é o ente que está regulando. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de novo, isso é uma coisa muito complicada. Se há uma ferramenta, eu já comentei isso bobamente por aí, eu falo de novo para a ciência, se há uma ferramenta, eu falei do martelo, você não tem um martelo ético. Martelo é qualquer coisa que você quiser martelar. Se quer martelar seu dedo, martelar a cabeça do outro cara, a culpa não é do martelo. Então, se há uma ferramenta, certamente a culpa é de quem maneja a ferramenta. Agora, IA pode ser uma ferramenta mais sofisticada do que o martelo, eu não tenho dúvida a respeito, porque IA aprende. Então, ao aprender, aí nós temos uma outra situação complicadíssima, que é como é que você garante que a decisão dela foi certa ou errada. E a minha pergunta é, se você pediu para ele tomar uma decisão, ele vai tomar a decisão a partir do que aprendeu. E o exemplo mais banal é o seguinte, eu me lembro dos velhos tempos, quando a gente comparava programa de xadrez que aprendia e programa de xadrez que tinha regra fixa. Sim, o programa de xadrez que aprendia jogava péssimo. Você joga xadrez bem, Demi? Jogo mal. E o que tinha regra fixa, ganhava até de um cara médio, né? Então, mas hoje, você põe um programa de xadrez que aprende jogando contra ele próprio, né? Como o AlphaZero e outros, ele ganha de um cara bom.
ele ganha do cara que programou ele. Quer dizer, o cara que programou ele não sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, então, como é que você explica que ele ganha de você? Ele ganha de mim porque ele joga melhor. Quer dizer, não adianta querer explicar uma coisa que a IA aprendeu por conta própria. O senhor é muito defensor disso, né? Uma vez que a tecnologia exista, não fique especulando por que ela existe. Use-a, né? Tem uma frase também de um cara esquisito aí, tudo bem, antigo, mais de 100 anos, o Chesterton, é o seguinte... Chesterton, fantástico. Ele diz o seguinte: aprendemos a fazer coisas maravilhosas nos dias de hoje com a tecnologia. A próxima grande tarefa é aprender quando não fazê-las. Exatamente, que é sempre a visão inversa, né? Então, essa questão da regulamentação. A frase do Chesterton, você podia falar um pouco? Quando a inteligência artificial é negativa, Nicolau? Quando ela não deve ser usada, você diz? Na verdade, eu entendo claramente que essa questão da regulamentação é a questão de, poxa, peraí, a gente vai de fato querer fazer uma microgestão de regulamentação, vamos falar assim? Ou seja, por que eu vou fazer um micro detalhe nessa regulamentação, sendo que, na verdade, é melhor a gente regulamentar as pessoas que estão usando e as consequências que essas pessoas vão ter caso ela use essa ferramenta de maneira pejorativa, de maneira negativa. Então, o resultado final, ou seja, para que existe essa microgestão da regulamentação, sendo que de uma maneira ou de outra, o produto ele já está sendo regulamentado. O resultado final, você já tem responsabilidade civil sobre o que está tirando daquela inteligência artificial. Né? Então, eu acho que isso resolve muita coisa em relação à regulamentação. As suas empresas que são fintechs, que mexem com tecnologia, que têm possibilidade de gerar softwares fake e anti-fake, você não acha que ao gerar esses softwares, eles estão infringindo o LGPD? Não, o LGPD é muito claro em relação aos dados pessoais, né? Eu só vou correr risco de infringir o LGPD se a gente coleta algum dado pessoal, né, daquela pessoa. Quando você usa o software, não tem problema. Não tem problema, uma vez que eu não sei que você é você, né? Então, nesse sentido, o fake e o anti-fake, ela vai acabar servindo para identificar que aquele entregador ali entregou alguma coisa que, na verdade, não é verdade, né? E aí pode ser uma ferramenta para eu me proteger, inclusive. O Demi, sobre aquela palavra que também não está hypada, mas é muito usada, sobre o ser ubíquo ou ubíqua, né? E os dispositivos inteligentes. Você acha que nós estamos caminhando para uma relação mais ubíqua entre internet e dispositivos inteligentes? Eu não sou especialista nessa área, eu vou falar o que eu acho pessoalmente, mas eu acho que nós estamos abrindo fronteiras complicadas, que eu não sei se vão dar problemas maiores ou menores. Por que eu estou dizendo isso? Porque os talentos que nós temos e que desenvolvemos durante os milênios aí estão sendo trocados com uma velocidade bastante rápida por outros talentos que são diferentes. Então, por exemplo, viemos até aqui de táxi aí, e o táxi pegou uns caminhos todos esquisitos, porque ele lembrava dos caminhos esquisitos, mas não usou o Waze tradicional e tudo mais, chegamos, tudo bem. Mas essa capacidade que você tem de você se nortear numa cidade está sendo perdida. Verdade. Para ir para a padaria, minha mulher liga o Waze. Quer dizer, atualmente você não consegue ir daqui até outra. Nos Estados Unidos, você perguntava onde ficava tal rua, eles diziam, você vai norte até lá, aí você vira oeste, anda mais meia milha e vira nordeste. Norte eu não sei onde é que é mais, quer dizer, a gente perdeu essa noção completamente. Então, a prova para os cabs ingleses é justamente saber de cor os caminhos. Bom, mas isso era a prova dos velhos tempos, que não sei se ainda vale, mas eu espero que ainda vale. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou entrando no mérito se nós estamos perdendo talentos importantíssimos ou não, mas nós estamos trocando rapidamente os talentos que nós tínhamos. Então, o talento de você ler e concluir algo, você troca agora por um chat GPT que lê para você e te resume em 10 linhas. Então, será que isso é melhor? Quer dizer, você ganhou mais tempo com isso, você está acreditando na tradução que ele fez para você. Em suma, nós estamos mudando rapidamente os talentos que nós tínhamos. Nós já não sabemos fazer conta, que ninguém mais faz. Exato. Nos velhos tempos todo mundo fazia tabuada, ninguém mais sabe. Quer dizer, nós estamos desaprendendo coisas que parecem ter se tornado inúteis e estamos aprendendo outras que eu não sei bem quais são, mas tem outras, aí saber mexer no Zap ou coisa assim, são outras coisas. Então, o que eu diria é que essa é uma análise mais profunda que tem que ser feita por pessoas de competência, que não tenho condição de examinar isso, mas acho que nós estamos mudando o ser humano nesse negócio. O bico está sendo sinônimo de emburrecimento. Pode ser, entendeu? Está sendo um sermão, talvez um sintoma de você estar sempre flanando na superfície e nunca entrando profundamente. Hoje ninguém mais lê nada, exceto as manchetes. Exato. Então você não tem nenhuma análise mais profunda do que está sendo discutido, porque você vai ler a manchete e vai assumir a posição do seu grupo favorito. Se o seu grupo favorito é contra, você também é contra, se é a favor, você também é a favor. Então, isso a internet também ajudou nesse sentido de dar uma superficialidade nas coisas e dar um alinhamento automático
com o que você acha que é para ser alinhado automaticamente. Isso é bastante ruim, você perdeu a capacidade de discernir nuances, de fazer pequenos ajustes. Então, não sei dizer para onde iremos com isso. Tem alguma opinião? É exatamente aquela questão do... Um dos primeiros episódios que a gente gravou aqui foi com a neurocientista Carla Tiepo, um episódio fantástico, e a gente fez questão de trazê-la exatamente para fazer esse tipo de provocação. As nossas conexões neurais, São até outras, uma delas, né? Eram umas, agora pode ser que sejam outras. E qual o impacto disso no ser humano, né? Então, se eu deixo de fazer cálculo matemático, se eu deixo de precisar fazer alguma interpretação textual, será que isso vai me criar novas oportunidades, novas conexões neurais e que vão ser úteis no longo prazo? E aqui nesse lado da mesa a gente sempre fica nessa discussão de sempre são dois opostos. Ele, nessa visão, ele tem uma visão um pouco mais pessimista, eu tenho uma visão mais positiva de que a gente vai achar o que fazer com essa capacidade neural que talvez fique ociosa ali, né? Eu espero que sim. Agora, eu vou dar um exemplo nessa área só dos velhos tempos da Poli. Eu me lembro do professor Fadigas, já falecido há algum tempo, um jeito notável. Ele dizia, olha, estão evidentemente evoluindo, quer dizer, nos bons tempos você usava uma régua de cálculo. Então, quando você fazia uma conta, dava 11,2. 11,2, será que é 1,12? Será que é 1120? Hoje não se sabe mais. Você carregava isso do lado, você tinha que saber o que está calculando. A grandeza era por sua conta. A vírgula, a casa decimal, você sabia. Você sabia, é verdade. Se você não soubesse, hoje você faz uma conta de uma largura de uma viga, o cara dá 1,5 km. Como é uma viga de 1,5 km? Quer dizer, o cara usou na calculadora e não botou... E ele não sabe manusear. Isso tem que dar entre 10 e 40. Não pode dar 1,5 km, tá certo? Você não tem sentido, tá certo? Se perdeu noção. Então você perdeu a noção da grandeza da coisa. Você tá, na verdade, então, a calculadora fez isso. Você vê o resultado, você põe lá o que deu. Você não sabe mais o que você esperava. Nos velhos tempos você tinha uma ideia do que você esperava que saísse. Você não sabia se era 10 ou 30, mas não ia ser 300 nem 0,1. Exato. Seria entre 10 e 30. Exato. Você tinha um sujeito mais capaz. Agora, me encanta novamente essa questão do que eu imagino ter sido o seu desafio, do time que estava ali, desse time que estava do seu lado, construindo também os primórdios, né, dessas conexões da internet. Então, hoje, traçando um paralelo, a gente... enfrenta grande dificuldade justamente nesse sentido de inteligência artificial. O que é a inteligência artificial na prática e como é que a gente usa isso? Porque, de fato, a inteligência artificial não tem nada novo. Ela existe há muito tempo, academicamente há mais de 70 anos. Né? A grande revolução é justamente o que o senhor falou agora há pouco da capacidade de processamento de máquina, que aí permite a gente usar tecnologias dentro da IA que são mais interessantes, machine learning, deep learning, redes neurais, de fato. E boa parte do nosso trabalho buscando essa evolução de mercado, essa ambição, essa vontade de fazer mais, de fazer melhor, é justamente numa educação das pessoas e de mercado sobre que bicho é esse, como que eu trabalho com esse bicho e quais são as novas oportunidades a partir daí. Eu diria que hoje, pessoalmente, minha maior parte do tempo ela é investida justamente nessa etapa de contextualização do que é e do potencial que você tem e que você precisa trazer a sua criatividade para conseguir explorar isso. Não sou eu que consigo fazer isso. Existia um paralelo ali no começo com essa questão, com a questão da própria internet, poxa, que bicho é esse? Será que o senhor ou todo o time tiveram que ter um trabalho de educação de mercado, de formação de mercado para conseguir ter sucesso naquela implantação? Então, veja, isso é uma coisa que, evidentemente, você não sabia o que estava fazendo na época, que dimensão ia tomar. Não, depois até de segurança, não tinha noção da necessidade. Segurança eu posso dizer de cara, eu tive conversas longas com o Steve Crocker, falou, jamais nos preocupamos com segurança, porque o pessoal que usava isso era o pessoal da casa, os acadêmicos. Não vai ter, qual é o risco de segurança que ele tem? Tava no time, né? Tava dentro do time, então, né? Você não tem que se preocupar com isso. Quando o cara dizia, tem um negócio chamado netiquette, que era a etiqueta que você usava em redes sociais, era um treco absolutamente limpo. Você não deve dizer nada fora do assunto que estava sendo discutido. Então, aí quando entrou o mundo em geral, disseram, não, minha tela ficou azul. Nós estamos discutindo geologia. Não, minha tela ficou azul. O que eu tenho a ver com a sua tela ficou azul? Quer dizer, isso não tem nada a ver com o tema que nós estamos discutindo. Bom, em suma, a gente começou numa história de comunicação e continua uma história de comunicação
comunicação, mas a internet trouxe essa complexidade adicional não desprezível, que é uma comunicação imediata e sem barreira de entrada. Quer dizer, antigamente, você falar com um cara X, tinha todo um ritual, e quando você mandava um correio eletrônico, o cara respondia, você falava, o cara tinha uma nobreza no correio eletrônico, né? O cara presta atenção nisso, porque na época usar o correio eletrônico te dava um status. Sim. Hoje você fala o que você quiser, você desmente um cara que tem Nobel, não sei aonde, xinga a mãe dele, porque a internet te dá essa abertura. Isso é muito bom do ponto de vista de abertura e de comunicação, mas isso tem efeito colateral estranho, que é você não pensar no que você está fazendo, porque isso é relevante, mas você fala o contrário. Não era isso, não, eu estou falando agora outra coisa. Aquilo que eu falei ontem não é verdade e tal. Quer dizer, essa fluidez, né? E essa superficialidade, de alguma forma, foram permitidas ou adicionadas pela internet. Eu continuo defendendo completamente a internet, não tenho nada contra ela, mas eu acho que talvez a humanidade como um todo estivesse um pouco imatura para ganhar uma ferramenta com esse poder, e o risco disso é ela causar danos a ela mesma. Eu vi o senhor falando em outras entrevistas que, independente dessa imaturidade, dá a primeira ferramenta e depois se fala em maturidade, diferente de alguns que defendem, né? Primeiro da maturidade e depois da ferramenta. Mas é que a ferramenta existe. Eu vou lembrar quando nós falamos... volta nessa questão justamente da orientação de educação de mercado, né? Então, houve... Mas dá a primeira ferramenta. Então, só para pegar... Quando ele mostrou o decálogo na reunião da Trilhões, tinha uma reunião sobre segurança na internet e o Vini estava na mesa. E aí o pessoal, não, porque a internet tem dado coisas horríveis que a gente recebe, conteúdos inadequados, etc. e tal. E aí ele falou uma frase que eu usei mais de uma vez, a frase dele. Ele dizia, não, a internet é um espelho do que tem na natureza humana. É verdade. Se você olha para o espelho e não gosta do que está vendo, quebrar o espelho não resolve nada. Exato. Tudo continua do jeito que estava, você só quebrou o espelho. Exato. A internet deu esse enorme espelho, né? Isso é uma visão, digamos, pessimista, que está vendo coisas ruins, porque elas já estavam lá. Ou seja, vírus e gente que vive de infectar a máquina alheia é uma parte da sociedade. Ganhou facilidade, era mais difícil assim, fazer disquete, uma parcela, exato, disquete, ver se infectava ou não. Hoje você não precisa nada disso. É verdade, é verdade. Uma coisa que... Você tem alguma pergunta a mais? Eu tenho, mas não, pode ir. No site, tá? De novo, voltando aos vídeos educativos da nic.br, eu vi sobre CSIRT, gostei muito do episódio. Então. Né? Eu tenho profissional, eu não enxergava como um time, tá? Foi até uma visão, né, educativa. Eu tenho a pessoa que cuida de segurança dentro da minha empresa, né? E também você falou sobre o IPv6 como sendo, né, já está em 50%, eu não sabia disso. A gente, em outros episódios, falando sobre segurança, a gente sempre fala sobre a tragédia. O empresário brasileiro trabalha na tragédia. Eu já tive um sequestro de banco de dados com solicitação de devolução por moeda virtual. Né? E eu me lembro que a minha equipe ficou aterrorizada e tentou esconder isso de mim. Né, esperou eu voltar de viagem, falou, senta aqui, com bastante jeitinho, eu tenho uma coisa para contar para você. Né? E nós tínhamos um bom firewall na época, hoje temos um melhor. Né? Como que o senhor tem visto isso? E voltamos ao tema maturidade. Né? A maturidade do empresário continua sendo pós-invasão? Então, isso é fato, quer dizer, a internet não foi feita pensando em nada de segurança. Tanto que, por exemplo, a HTTPS só surgiu depois para você criptografar, quando você descobriu que as pessoas ficavam xeretando as redes de Wi-Fi em algum lugar, pegando os passwords que passavam. Então, a HTTPS tem a função de mandar o password criptografado e você não poder enxergar o que está acontecendo. Então, nunca foi, digamos, preocupação da internet. Ela é livre, ela é fluida. Ela pode ter preocupação, mas não tinha essa preocupação originalmente. Mais que isso, para ela poder crescer, né, ela tem outro princípio que foi feito desde o começo, que é o seguinte, ela é simples no seu miolo. Os componentes da rede fazem pouquíssimas coisas. Você gosta de criptografia? Você criptografa e o seu colega do outro lado decripta. A rede não vai criptografar para você. Gostei muito quando você falou sobre criptografia, né? Quem hoje criptografa levanta uma lebre, né? Por que você está criptografando? Então, era assim no passado, hoje já está meio já está mais normal. Antigamente não, você está criptografando para quê? Por que essa complicação? Fantástico isso. Entendeu? Mas em suma, isso são defesas que a rede... Existia um negócio chamado comunidade internet, que eu não sei se ainda existe, mas existia que de alguma forma protegia a rede. Por exemplo, quando teve aquela história do Notice and Takedown, você primeiro derruba e depois vê se... Primeiro atira, depois você vê se está certo ou errado. O pessoal se revoltou e o negócio caiu, não saiu. Mas de tempo sem tempo isso volta e a própria comunidade de internet está meio diluída hoje. Não existe uma unidade do que seria a comunidade de internet. Mas nessa comunidade de internet você tem defesas que são colocadas no ar
por causa de coisas que acontecem. Então, se o pessoal começa a xeretar o e-mail, você vai querer usar criptografia. Não é que você gostava de criptografia. Mas isso são os provedores que estão fazendo e não os empresários. Mas isso também está fora da rede. O provedor não está em cima da rede. A Perfeito, rede está embaixo. Perfeito. A rede não está preocupada com isso. A rede Perfeito. o SMTP não entra no mérito se está criptografado ou não. Transfere correio eletrônico. Perfeito. Você que criptografa aqui e decripta lá embaixo. Os navegadores, surgiu o Tor e outros navegadores anônimos, porque tinha gente xeretando onde você vai visitar. Você gosta de sites de esporte e vou te vender camiseta e tênis e não sei o que. Quer dizer, isso se considerou uma invasão da privacidade. Então, de alguma forma, a rede se reajusta a partir dos abusos que são feitos em cima dela. A própria Deep Web, companhia, quer dizer, são coisas que você fala, não quero fugir do xeretamento do dia a dia. Claro que isso pode ser usado pelo mal, mas isso não precisa ter sido construído pelo mal. Pode ser uma ferramenta que os caras do mal podem querer usar. E os empresários estão ficando mais maduros para trabalhar? Acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim. Acho que tem que ficar mais maduro, como você falou. Quer dizer, essas coisas, depois de arrombar... Ou só depois de um rapto de banco de dados? Tá vendo? É uma forma de ficar mais... De ficar mais esperto. Nicolau? A gente tá falando de um contexto, e aí, de novo, lá atrás, né, que foi viável essa construção da internet no país em cima de um órgão dentro de uma FAPESP, dentro de uma universidade no Rio de Janeiro, né, dentro de uma maneira ou de outra, a Embratel também na época como um órgão público, o SEI, mesmo que seja um regulamentador, mas um órgão público. Então, todo esse contexto dentro de uma iniciativa pública que viabilizou uma série infindável de investimento e de negócios e de evoluções para a iniciativa privada também. Hoje a gente está num cenário que se discute bastante essa questão do mix entre vamos fazer um investimento pesado em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, em inovação de fato disruptiva, sustentável no longo prazo. Como é que o senhor vê essa questão da divisão entre investimento de iniciativa privada e iniciativa pública para pesquisa e desenvolvimento numa tecnologia que às vezes a gente não tem uma perspectiva do que pode acontecer com essa tecnologia lá na frente ou não, né? De novo, pergunto isso porque foi graças à FAPESP que a gente hoje usa a internet. Então, vou dar primeiro contar uma historinha rápida de como a coisa começa, só para depois ver qual é a função de cada uma das entidades públicas e privadas. Quando a gente conectou ao Fermi e o LNCC conectou à Universidade de Maryland, a ideia é a seguinte: você se conectou aqui, você pode ter que deixar que outros conectem a você, né? E isso era absolutamente espontâneo. Quer dizer, Maringá conectou a gente, o URGS conectou a gente, Porto Alegre. Já a Santa Maria, que também, no Rio Grande do Sul, conectou ao LNCC, né? O Federal da Paraíba conectou a gente, mas o do Recife conectou ao LNCC. Quer dizer, os caras escolhiam onde conectar e ficou, então, uma espécie daqueles mamões com espetos que tem em festa lá. Não era nem ponto de troca ainda, né? Era simplesmente privado, conexão direta. Conexão direta. E aí, evidentemente, Tadal é fundamental nesse processo também, os outros. Vamos criar uma rede que isso tem que ser engenheirado, tem que ter uma razão, não pode ter esse negócio. Quer dizer, e mais que isso, se você quer, na época do começo, se alguém de Santa Maria fosse mandar um e-mail para alguém de Porto Alegre, o e-mail de Santa Maria ia para o LNCC, ia para Maryland ia para o Fermi descia para a FAPESP e nós mandávamos para Porto Alegre. Isso ainda acontece em algum nível, só que bem mais... de roteamento e a falta de banda. De conexão. Você tem que ter conexão local. Exato. Bom, mas antes disso aí, então, que tinha isso. E aí, a RNP, Rede Nacional de Pesquisa, uma iniciativa do CNPq, dinheiro do governo, disse que não, vamos fazer uma estrutura, né, um backbone, um esqueleto de rede, e você vai se conectar no ponto de presença mais próximo. Então, no Rio Grande do Sul, o ponto de presença é a Federal do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Quem do Rio Grande do Sul quiser conectar lá, vai montar uma rede chamada Rede Tchê, que vai se ligar a Porto Alegre. A de São Paulo chamava ANSP, Acadêmica, né? É real que era o nome da rede? Chegou a existir, mas depois foi lentamente desmontada. Fantástico. Mas a Liane, que está lá em Porto Alegre, ainda tem a primeira máquina dela, a Penta, que era a máquina que cuidava do ponto de presença. A rede de Minas chamava UAI, mas também não pegou. Fantástico. Aliás, só como um exemplo final, quando eu falei que cada um conectava num lugar, para a gente falar com o Rio, a gente tinha que ir até o Fermi, do Fermi para Maryland e descer para o Rio. Por que eu ia pagar uma linha para o Rio, ou eles iam pagar a linha para nós, estávamos resolvidos, né? Certo. Aí saiu a solução de onde? De Minas Gerais. Minas Gerais, na eterna dúvida onde conecta, e conectou nos dois.
Então, como Minas Gerais conectou nos dois, nós passamos a ter Minas Gerais como... Aliás, quando ela conectou nos dois, não avisou o Gomide e deu um loop no loteamento, porque ele não sabia que tinha saída pelo... E a gente gerava as tabelas, as tabelas na FAPESP, né? As tabelas da rede brasileira eram geradas lá. E aí teve um bafafá, mas depois aí viu-se que era uma solução, não era um problema, era só questão de usar adequadamente. E aí depois o CNPq empurrou uma linha FAPESP-Rio, e essa linha foi usada na ECO 92 e assim por diante. Então, é importante que exista uma iniciativa, porque a priori não se enxergam as soluções adequadas e mais eficientes. Depois disso, evidentemente, é usável pela iniciativa privada para fazer investimentos na área, mas certamente você não vai conseguir montar uma rede no meio do mato com iniciativa privada, porque não tem retorno viável naquele momento. Eu concordo 100% com essa visão, exatamente, que a gente precisa ter essa mistura, esse mix. Claro, ainda mais onde a gente não tem uma visão de longo prazo de resultado imediato de para onde é que vai aquele negócio. E aí puxando para essa questão justamente de adoção, promoção e incentivo da internet nesse contexto. Percebi que, em primeiro lugar, ela teve uma iniciativa e uma adoção do meio acadêmico. Sim. E aí aconteceu de ter a Rio 92 ali no meio. Eco 92. Que foi um grande incentivador, porque, pelo que eu entendi, várias ONGs... vários que vieram lá falaram, aqui lá na nossa terra a gente usa, aqui não vai ter, aqui como é que é? Nós temos que ter status, aí conseguimos... Foi o acaso que ajudou a alavancar. Porque na época tinha o UCP, tinha várias redes importantes que funcionavam, mas precariamente, perto do TCP/IP. Né? E aí, em seguida, a iniciativa privada, aí, opa, peraí... Os provedores caíram, obviamente, a ficha. Mas o primeiro passo foi Embraer, certo? Embraer, meu Deus. Não, a Embratel. Embratel. Me desculpa, Dê, me deu um lápis. Embratel foi o início, o kickoff do privado. Embratel foi o kickoff que deu, digamos, de alguma forma, um carimbo de legitimidade a um negócio que era subterrâneo, que era TCP/IP, quando o governo tinha commitment, tinha propósito de ir para a ISO-OSI, como aliás todos os governos. Me lembro do Vint comentando uma vez, a pergunta clássica que faziam a ele era assim, bom, mas no final vai ser TCP/IP ou vai ser ISO-OSI? Aí ele dizia, olha, eu não sei o que é, não vou apostar, o nome vai ser aberto, vai ser OSI. Na verdade, errou aí, o nome não foi OSI. Mas a ideia dele não é que ia ser ISO-OSI, ia ser TCP/IP, mas que o nome é ruim. E que íamos usar Open System Interconnection, mas que seria aquela tecnologia lá. Então, essa é uma dúvida, existia em todo mundo. A Embratel quebrou um pouco, digamos, esse quadro fechado ao permitir acesso, ao fazer acesso ao TCP/IP. Foi uma iniciativa dela? Foi uma iniciativa pressionada pelos acadêmicos. Tá, perfeito. E foi no Rio que ela deu aconteceu. Acesso, 2 números telefônicos acessíveis pela REMPAC. Você tinha que usar a REMPAC, tinha 2.400 bits por segundo ou 9.600 bits por segundo. Você escolher a velocidade. Ok. Você vê a coincidência, né, da ECO 92 sendo um fator crucial nisso daí, né, para poder incentivar isso. A ECO 92 ajudou a sacramentar a ideia que TCP/IP era para ser usado. Não era do submundo, da contracultura americana. E aí a ironia dessa questão, porque logo depois a gente já começa a ter iniciativa privada enxergando que, peraí, eu não necessariamente eu preciso da internet só para fazer uma emissão de nota fiscal entre as minhas filiais, né? Ele não posso para muito mais. Posso dar um outro erro importante nosso aí, desde o começo, a gente fala lá, a internet não vai atrair ninguém, porque está tudo em inglês aqui, né? Onde vai achar alguém para ler em inglês aqui é complicado, tudo que a gente fazia lá era evidentemente, basicamente em inglês. Os primeiros provedores brasileiros, se vocês lembram, teve o BOL, o IG, o IG depois, mas também, sim, a própria Globo, Estadão, todo mundo, todas as empresas de mídia, né, viraram provedores de internet. Então, a primeira coisa que aconteceu de monte foi uma quantidade de conteúdo em português altamente disponível. Se você era assinante de um jornal, se você acessasse a internet pelo provedor tinha do jornal... América Online, tinha o UOL, sim, então, mas estou dizendo, e sem contar que tínhamos os BBS, o Mandic, o Canal VIP e tudo mais. Mas, em suma, nós tivemos em pouco tempo essa florescente indústria de provedores. De provedores em português. Continuou bastante. O UOL, por muito tempo, se sustentava. Sim, é verdade. E aí, por fim, a adoção dentro do governo, né? Então, a gente teve... O GovBR é o maior site consultado atualmente. O .gov.br do site tem mais, porque eles acumularam tudo no Gov. O Gov é todo É verdade, tem inúmeros serviços ali dentro. O número de hits em GovBR é gigantesco.
Interessante, tá vendo? Respondida a questão pública, né? Exatamente. E, inclusive nessa adoção, né? Será que essa é uma máxima? Será que faz sentido, fazendo de novo um paralelo com os dias de hoje, com as tecnologias hoje, inteligência artificial talvez, né? Que a gente mais usa, mais comenta aqui, esse fluxo de adoções, ou seja, academia, em seguida iniciativa privada, e aí, por fim, o governo, será que essa é uma máxima? Governantes. Pois é, essa é a pergunta. Será que essa... digo mais, se você quer ser mais maldoso, seria academia, iniciativa privada, governo e telecomunicações. Telecomunicações foi o último a adotar a solução. Mesmo nos Estados Unidos. Eles eram meios, mas eles não estavam agindo. Depois, se você vê, hoje banda larga está tudo na mão do pessoal ligado às teles. Isso de alguma forma virou um pedaço das telecomunicações, que está querendo ver onde está o limite, onde termina uma coisa e começa a outra. É importante, de novo, a semântica do processo. Mas porque já tinha um negócio bem estabelecido. Para eles era uma mudança de chave, eles tinham que mudar o jeitão. Nós tínhamos repack em todo lugar, X28, X29, X25, X400. Você tem que jogar tudo fora e trocar para o TCP/IP. E você perde o controle, porque o TCP/IP não é como o ISO-OS. O ISO-OS é centralizado. Você dá acesso ao usuário, você sabe quem ele fica amarrado a você. Sim. No TCP/IP não é. Tá. Demi, estamos caminhando para o final. Eu queria uma pergunta sobre o que o senhor entende de internet do futuro e passos da NIC.br. O que o senhor tem de novidade dentro da NIC.br? A primeira novidade é que é o NIC.br, não é a NIC. O senhor já insistiu isso comigo e eu cometo esse ato falho. Então a NIC. O núcleo. Perfeito. O NIC.br. Muito bem. Tá. Então, o que eu diria sobre... Eu já falei isso também, eu chuvo no molhado, não tem problema. Eu descobri que um outro jeito muito mais importante, aí falou a mesma coisa, que as tecnologias realmente importantes desaparecem, elas se fundem no tecido do dia a dia. Muito bom. Então, em primeiro lugar, a internet vai sumir. Se tudo der certo, você não deve mais enxergá-la. Como você não enxerga o que você usa no dia a dia. Você vai enxergar as coisas sobre ela. Perfeito. Então, por isso que eu não gosto de uma frase regular a internet, porque você não vai regular a eletricidade. A eletricidade está lá. Você vai regular a serra elétrica, que não vai serrar a floresta atlântica inteira com uma serra elétrica, está errado. Perfeito. Mas não é culpa da eletricidade. Então, você nem vai perceber. Você nem vai perceber. Então, eu acho que o futuro da internet é, na verdade, o futuro das construções sobre ela. Outro ponto importante a defender, que não está claro no Marco Civil, mas está no decálogo, é a chamada inovação livre. Você não deve pedir licença para criar coisas sobre a internet. Criaram até Pokémon sobre a internet. Já está livre, está livre. E, graças a Deus sumiu, mas você tem direito de criar a bobagem se você quiser sobre a internet e o mundo vai selecionar se aquilo serve ou não serve. Você pode criar um clube de vegetarianos ou de picanha ou do que você quiser. Quem sabatina é o público. Quem seleciona se você sobrevive ou não, seu clique é o seu voto. Alguém falou isso, sem errar agora, e sobre o NIC, novidades. O NIC ele tem um modelo muito interessante que também é, digamos, visto com bastante olhar positivo por todo mundo. É o seguinte, nós temos várias iniciativas que são feitas a partir do dinheiro que a gente recebe do registro. A gente tem sem fins de lucro. Perfeito. A gente tem o CERT, que você comentou, que cuida do CECIRT. CERT é o Computer Emergency Response Team, dois caras lá fora extremamente bem considerados no Brasil. Nós temos, eles são parceiros do Não, estão dentro do NIC. Estão dentro do NIC, tá bom. Outro pedaço dentro do NIC são os pontos de troca de tráfego. O ponto de troca de São Paulo é o maior do mundo. Sim. Nós passamos de Frankfurt durante a pandemia. Então, isso também é um ponto importante. Nós temos uns 34 pontos de troca de tráfego em São Paulo e no Brasil. No mundo são quantos pontos? Tem um monte. Muito? Tem um monte. Deve ter uns 500. Eu não sei dizer quanto tem, mas tem bastante. Mas o maior, mais próximo nosso era o de Frankfurt, que era o líder. Nós ganhamos dele. Eles passaram. Então, nós estamos bem. Então, os pontos, nós temos uma boa adoção de IPv6, né, 50%. Somos os 10 países que estão lá. Nós somos o segundo país que tem mais sistemas autônomos. Isso pode parecer bobo, mas não é bobo. Isso é um trabalho de proselitismo. Você tem que convencer o pessoal a ser isso. O que é um sistema autônomo? É um sistema que não depende do pai dele. Um sistema que depende do pai dele não é autônomo, depende do pai dele. Se eu estou ligado na Vivo, eu dependo da Vivo. Isso é um caso de redundância. É um caso de redundância. É um caso em que eu sou autônomo. Eu posso ter mais de uma saída e eu posso mudar minha saída. Eu não quero mais por aqui, vou por ali. Perfeito. A minha casa tem duas saídas, rua de cá e rua de lá. Que é por aqui, eu vou para o outro lado. E a gestão da minha rede é minha. Eu sou autônomo. Eu posso não querer que você entre, eu posso querer que você entre. Isso não é problema seu. Né? Então, nós, por fato de termos muitos sistemas autônomos, nós somos uma rede muito resiliente, não tem um ponto de falha. Então, esse é um ponto importante. Nós temos cursos que você comentou por vídeo, que geram pessoas técnicas na área, também dá bastante trabalho. Nós temos um grupo que cuida de protocolos web, cuida atualmente mais de inclusão de pessoas com deficiência visual, como é que você faz, como é que você não faz, transforma em áudio, faz alguma coisa do tipo. E nós temos um negócio que eu não comentei, que tem 15 anos já, que é o Septro, que é o CETIC. O CETIC,
que gera estatísticas. Lançou um documento agora sobre TIC Empresas, aí, que foi lançado anteontem ou ontem. Então, isso é visto muito bem por todo mundo. A ITU acha ótimo, o SED acha ótimo. A gente gera estatísticas sobre o uso da internet. Por exemplo, a última que causou muito impacto é uma sobre conectividade significativa. Conectividade diz como você está em relação à internet. Você consegue se conectar ou não. Mas o fato de você se conectar não quer dizer que você está bem conectado. Você pode estar conectado, mas não consegue assistir um vídeo. Você pode estar bem conectado, mas não consegue ver uma aula remota. Então, o que é uma conectividade real? Quer dizer, o fato de você trocar uns bitzinhos de vez em quando, talvez não seja que você está conectado. Você está conectado só com o celular. Talvez não é tão bom assim. Você precisa escrever um texto, você vai escrever um texto no celular, é difícil escrever um artigo em celular. Em suma, o que é a conectividade significativa? Então, esse é um grupo nosso também que tem feito bastante ruído e, à medida que a gente vai avançando, devem surgir outras coisas. Nós temos, como você já sabe, eu comentei, o segundo nível na mão. De repente, nós acabamos de lançar algum tempo atrás o Leilão BR, porque o pessoal que cuida de leilões queria criar um domínio seguro para sítios de leilão, para não ficar misturado com o resto. Esse é um domínio que tem porteiro. O que significa ter porteiro? Você não pode registrar no registro algo debaixo de leilão se você não vier por eles. Não vier por eles. A porta é eles. Como, aliás, é o JUS. Você não pode registrar a batata JUS-BR, você só pode registrar JUS-BR se o controlador da justiça te der esse caminho. Então, essa é uma jogada que a gente mantém, porque manteve o segundo nível fechado, e eu acho que nós estamos razoavelmente bem no pedaço. O futuro a Deus pertence. Concordo. Todo o seu sucesso faz jus à sua competência, com certeza. Nicolau, mais alguma... Claro, agradecer, né? Sem Primeiro, dúvida. Agradecer tudo isso que a gente está fazendo, essa conexão aqui que a gente, inclusive, mantém agora, graças a essa história. Saiba que essa história inspira a gente como empreendedor, inspira a gente para inovar cada vez mais e olhar como é que foram esses desafios lá atrás e construir para frente. Então, divulgue mais, fale mais sobre isso, saiba que isso realmente é inspirador para a gente. Sem dúvida. E parabéns pelo trabalho dentro do NIC, principalmente nesse sentido educacional e olhando essa formação com foco em inovação, em longo prazo, a história daqui para frente. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e boa sorte aí com tudo. Obrigado.